A POD 360 está de acordo com todas as normas de segurança para preservar a saúde dos nossos funcionários e colaboradores. Remotamente, foi possível manter nossa operação e dar continuidade à nossa missão de entregar conteúdo de qualidade. Se informe, se distraia, se cuide e fique em casa. Café com Tri, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café com o Tri. Eu sou Wagner Espadoto e tenho aqui comigo Érica Magrice, Sérgio Magalhães e o nosso ancião do Tri, Beto Nitrini. Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Fala, galera. E aí, pessoal? tudo bom? Tudo bem? E hoje, muitas são as dúvidas relacionadas ao treinamento físico e seus cuidados em tempo de pandemia. E mais, agora, quais são os cuidados e os protocolos que devemos adotar no retorno do atleta que teve a Covid-19. Para conversar aqui conosco sobre estas e outras dúvidas sobre o Covid-19, tenho aqui comigo a doutora Fernanda Lima, que é reumatologista e médica do esporte, diretora da Clínica Move, responsável pelo ambulatório de atletas do HC, e a doutora Luciana Janot de Matos, doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, cardiologista da Clínica Move. Bom, posso contar quantos 21 anos eu conheço as duas ou não, essa dupla, hein? Por mim, tudo bem. Não sei. Acho melhor a gente deixar isso para um outro momento. Eu não sei se vocês sabem, mas quem apresentou a doutora Fernanda foi a doutora Luciana. Vocês lembram disso ou não? Eu acho que vagamente. Foi, eu também já não lembro. Assim, são coisas que o tempo fazem a gente esquecer. Eu vou lembrar vocês, eu vou ser, assim, eu não quero ser grosseiro, mas fazem 21 anos, tá? Eu não queria falar esse dado, mas como trabalhamos com números, eu vou ser obrigado a falar. São 21 anos trabalhando com esporte, medicina do esporte. Então, que bacana. Isso é muito legal. Linda. E 21 anos de casada que eu fiz essa semana, hein, ô Wagner? Então, é uma vida, hein? Nossa, parabéns. Me ensina. Pessoal, vamos direto ao ponto, então. A gente tem algumas perguntas, é um tema extremamente abrangente. E eu queria entender o seguinte: muitas são as dúvidas relacionadas ao treinamento físico, atividade física, os esportes de forma geral, outdoor principalmente, e a Covid-19. Eu queria saber de vocês quais seriam as recomendações neste momento, o que se sabe e o que não se sabe a respeito do treinamento e a Covid-19, meninas. Acho que essa pergunta é muito ampla e talvez a gente possa dividir em tópicos. Primeiro sobre o indoor e o outdoor. O que você acha, Luciana? Sim, e também acho que assim, a gente podia falar o que eu acho em relação a Covid e esporte e Covid como em qualquer ponto dessa doença. A gente tem muito mais dúvidas do que certezas. Então, o que a gente vai colocar aqui não é algo que já esteja estabelecido 100%. Tem muita coisa que a gente ainda está aprendendo e aprendendo junto, né? Essa é a característica dessa doença. E além disso, o que a gente está falando aqui hoje, pode ser que daqui a algumas semanas tenha uma nova verdade, né? Isso que é o mais impressionante sobre isso. Mas acho que com relação a exercício, atividade física e Covid, uma coisa é mandatório e nos preocupa muito, as pessoas em quarentena ficarem sedentárias. Então, independente da fase da quarentena que a gente esteja, é importante que de alguma maneira as pessoas fiquem ativas, porque a gente sabe que a atividade física é um fator protetor contra a inflamação, e inflamação é um dos pontos aí da Covid, da gravidade da Covid. Sem dúvida, esse ponto que a Fê falou é super importante. Nós estamos muito preocupados, enquanto profissionais de saúde, com as pessoas que, de repente, interromperam o estilo de vida ativo. Não só na execução da atividade física, mas o simples fato delas, independente de estarem fazendo atividade física, elas estão menos ativas, porque elas estão em casa. Em casa é igual a maior tempo sentado. Isso a gente não tem dúvida, independente de eu ser atleta ou não. Então, isso é algo que nos preocupa. Em relação ao que você questionou de indoor ou outdoor, eu acho que a gente tem que sempre preconizar o que também está sendo falado em termos gerais de saúde, né? E do que o governo fala, do que o Estado fala, de cada estado, cada região seguir uma linha. E a nossa linha inicial era realmente focar mais no indoor.
O outdoor é proibido? Não, a gente não entrou em nenhum momento em lockdown, não era proibido, mas algumas regras precisavam ser seguidas, e precisam ainda, né? O mais engraçado é que quando a gente fala em regras, existe uma grande confusão, né? Algumas pessoas conseguem seguir algumas regras, outras aboliram essas regras e vamos lá, vamos treinar, vamos ver o que dá outdoor. E é muito complicado porque quando você põe um grupo de pessoas juntas, lugares em que tem grande concentração de pessoas, essas regras meio que elas precisam ser melhor definidas. Então isso causa para nós muitas dúvidas, assim, exatamente o que fazer. Eu deixo o meu atleta sair para treinar? Se eu deixo, quais são as condições? Eu uso máscara, eu troco a máscara, ele pode pedalar? Qual é a distância entre um atleta e outro? Vocês têm hoje uma ideia de quais são as recomendações, por exemplo, que nós temos que ter tanto na corrida, no ciclismo, na natação, enfim? Bom, o que a Luciana falou sobre ser oficial é importante. Nós estamos numa fase ainda aqui em São Paulo, hoje a gente está gravando esse podcast, é 8 de junho, em que essas normas para treino outdoor e treino em grupo ainda não foram estabelecidas. Isso aí está sendo discutido no comitê de crise aí do Covid aqui de São Paulo. No entanto, como a Luciana colocou, como a gente não está em lockdown, é permitido uma saída outdoor de um treino de corrida, uma caminhada ou um deslocamento de bicicleta, respeitando o que a gente chama de isolamento físico. A regra o ponto ouro é isolamento físico. As pessoas não podem, não devem ficar agrupadas. Quer comentar um pouco agora, Lu, também? Eu vim até conversando isso com a Fê já há algumas semanas, né? Como eu estava preocupada em olhar que as pessoas não estão tendo um cuidado. Eu não vou falar então em regras, Wagner. Eu acho que algo que essa doença tem que ensinar pra gente são cuidados. Cuidados que muitas vezes a gente não tem com o outro. Quando a gente fala de máscara, por exemplo, a máscara não é simplesmente para eu não ser contaminada pelo vírus. A máscara é um cuidado com o outro. E isso é civilidade, né? Então, se algo que a gente vai ter que deixar como legado dessa pandemia é isso, a gente vai precisar ser mais civilizado e ter esse cuidado com o outro. E eu não vejo esporte diferente, pelo contrário, eu acho que para a gente conseguir ir retomando, a gente vai ter que ter alguns cuidados. Não vamos nem então falar de regras, porque o cuidado exige de uma consciência. Então eu vou te dar um exemplo. Ontem eu fui caminhar e eu quis caminhar em volta ao parque para eu poder ver como estava. E eu fiquei assustada com o número de pessoas sem máscaras e o número de pessoas aglomeradas. Uma série de pessoas andando de bicicleta juntas, conversando sem máscara, uma série de pessoas andando e correndo sem máscara. Então, assim, se eu quero fazer sem o uso da máscara, porque, de novo, a máscara é um cuidado com o outro, não obrigatoriamente eu vou deixar de ser contaminada, eu preciso fazer mudando a minha rota, indo num horário mais vazio, indo em lugares em que eu vou estar mais sozinha, porque num lugar onde tem mais gente, a gente deve evitar. O aglomerar hoje ainda não está permitido e a gente tem que tomar esse cuidado. Eu não sei o que a Fê pensa disso. Eu concordo plenamente. Eu também andei fazendo uns testes, até porque, como os atletas, os professores estão me perguntando, eu saí para dar uma corrida também e é super viável você correr por ruas extremamente vazias ou quando você vê uma pessoa lá na frente, você dá uma desviada. O interessante, o que é recomendável é não ficar na mesma linha de vento, linha de fluxo de ar da pessoa que está na sua frente ou que está atrás de você. Como se fosse no vácuo, né? Exatamente. O vácuo hoje é igual a pegar vírus. Então é importante evitar. E A Luciana falou uma coisa muito engraçada que é a civilidade, né? Que eu acho que é um ponto extremamente complicado isso, né? Falar em civilidade em termos de uma população é muito complicado e a gente vê isso em todas as classes, né? Ontem aqui, eu na sacada de casa olhei e falei, meu Deus do céu, tá tendo uma prova, teve uma largada na Santo Amaro e estão passando aqui. Porque era um atrás do outro, ou bicicleta, ou caminhada, ou corrida, então realmente eu acho que é mais do que importante
os formadores de opinião agora, os médicos, os cientistas, começarem a pontuar algumas coisas, porque a coisa vai desandar, né? O que eu sinto é que as pessoas já perderam a noção, estão por elas próprias criando seus protocolos, né? E muitas vezes protocolos que não estão zero relacionados com a ciência. Isso é um grande problema para nós, né? Eu acho, assim, eu não vou entrar muito nesse assunto, porque o Wagner sabe que eu sou meio radical. Então eu vou tentar não me manifestar tanto sobre essa questão da civilidade e etc. Mas o que eu sinto é que também tem muitas pessoas falando assim: eu já peguei mesmo, então, tipo, dane-se, sabe? Vou pra rua. Ou, eu tenho certeza que eu peguei, a pessoa não fez o teste, mas eu tenho certeza que eu peguei, então eu tô aí andando aí com outras pessoas e tô me encontrando com outras pessoas. Então eu acho que realmente, de novo, as pessoas precisam colocar um pouco a mão na consciência e dar o exemplo, né? Eu gostaria muito que vocês falassem um pouco, desculpa introduzir essa pergunta, mas falar um pouco sobre como funciona a doença e como que ela pode afetar os atletas, se afeta, como é que ficam as pessoas assintomáticas. Vamos entrar um pouquinho nesse assunto. Ela é uma doença viral, né, como outros vírus, é causada por um vírus, o vírus SARS-CoV-2, que é conhecido como coronavírus 2, e ele tem a característica dessa doença viral é que ela tem uma facilidade de disseminação muito rápida. Uma minoria vai ser grave, nós sabemos disso. Uma minoria, em torno de 15% de internação, 5% de doentes que vai precisar de UTI e vai para UTI. O problema é todo mundo indo junto. Acho que isso já foi bastante explorado aí nas mídias, né? E o que é característica dessa doença é um tropismo pela parte de vias aéreas e inferiores, né? Então, por isso que tem-se a pneumonia como sendo o grande causador dessa ida para terapia intensiva. Uma outra característica que eu tenho visto dessa doença é que ela evolui de uma forma muito rápida e súbita. Então, entre o 8º e 10º dia, a pessoa está indo bem e, de repente, entre o 8º, 10º, 12º, ela pode afundar muito rápido. E por isso que nós, médicos, ficamos sempre monitorando o paciente que está com a doença, está positivo, está com sintomas respiratórios ou sintomas menores, porque a evolução pode ser uma evolução muito rápida e brusca, e essa necessidade da terapia intensiva, e se a pessoa chega muito tardiamente ao hospital, isso pode colocá-la em risco. Mas, de fato, a maior parte das pessoas é assintomática, ou seja, não tem sintomas. Esse é o grande problema, porque eu não tenho sintomas, mas eu sou contagiante, eu posso contaminar o outro. E aí, se eu não uso máscara, se eu não faço as medidas de cuidados que a gente vem falando, eu posso estar contaminando outras pessoas. E entra naquela questão do cuidado, e de novo, eu sei que vocês não gostaram muito da palavra civilidade, eu sei, isso é muito, realmente, falando em Brasil, isso é muito complicado, mas é a mesma coisa do atleta que treina gripado. Eu sempre insisto com o atleta, não treine gripado, por conta do risco dele, porque isso pode causar um problema muito sério para ele. Só que se a gente parar para pensar, não é só para ele. Se ele estiver lá no meio de uma prova, numa largada, gripado, sendo Covid-19 ou não, ele transmite isso para várias pessoas. Então, de novo, hoje a gente tem que ter essa consciência, é o cuidado comigo, mas é o cuidado principalmente com o outro. Mas grande parte das pessoas vão ser assintomáticas. Fê, você tem alguma outra... Sim, então, só voltando no que a Érica falou, se o líder máximo da nação não conhece os limites, o conceito de civilidade, fica difícil a gente lidar com isso no Brasil. Mas, complementando a pergunta da Érica que a Lu falou, os atletas, às vezes, tanto amadores quanto profissionais, às vezes podem se sentir livres de ter uma forma grave ou livres de internar ou ir para UTI por eles serem atletas e super saudáveis. E, realmente, essa doença ela tem predileção para determinadas comorbidades, para determinados hábitos de vida, mas, no entanto, o atleta não está imune a pegar a Covid. E vou ressaltar mais, eu já atendi e já estou acompanhando atletas que tiveram Covid, e muitas vezes o problema não é durante a infecção, é no pós-infeccioso.
Em alguns atletas, a Covid parece deixar uma síndrome de fadiga, um rápido descondicionamento e depois uma dificuldade para a pessoa retomar os treinos. Então, assim, tudo bem, não é aquilo, como a Érica disse, tudo bem, eu sou imune, ou tudo bem, eu peguei, mas a forma vai ser leve. Cuidado, porque às vezes o pós pode te dar um custo alto de retomar o seu treinamento físico. E isso está relacionado muito com a pergunta que eu ia fazer para vocês, meninas. Bom, peguei a Covid, curei, volto para casa. Quando eu posso iniciar realmente as atividades esportivas? Já tem, a Luciana também vai comentar sobre isso, já tem alguns guidelines de outros países que estão na nossa frente em termos de pandemia, orientando o atleta, o médico, o treinador, de como que deve ser esse return to play depois de uma infecção. Isso vai depender da gravidade da doença, até atletas assintomáticos que positivaram o PCR têm que ser monitorados, minimamente, às vezes com um eletrocardiograma de repouso, em casos mais moderados ou doentes ou atletas que ficaram internados, uma avaliação cardiológica pós-Covid mais precisa, eventualmente acompanhamento de marcadores laboratoriais. Vai depender da gravidade, mas o fato o treino tem que ser retomado aos poucos. É isso, Lu? Com certeza, vai depender realmente de como foi essa infecção, mas a Fê tocou num ponto muito importante. Eu também estou acompanhando pessoas treinadas, atletas, que mesmo não tendo evoluído para internação, eles queixam-se 30 dias depois de uma fadiga tremenda e uma dificuldade enorme de retorno aos treinos, principalmente aos aeróbicos. E eu vou colocar, Wagner, que de novo, a gente ainda não sabe tudo. Nós sabemos de doenças outras virais e eu tenho muita preocupação que a gente pegue esse legado de uma síndrome de fadiga crônica. De novo, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas isso me preocupa, porque nós sabemos de outras doenças virais e outras doenças que podem ocasionar isso. E, é claro, ainda é uma amostra pequena, mas a gente vê que a fadiga é muito grande. Eu tenho uma experiência ainda, por ser de centro de reabilitação, também tratando não só de pessoas treinadas, mas de pessoas que pegaram e que precisaram ir para a UTI, mas a característica é igual, a fadiga é impressionante que essas pessoas ficam. E o que começa a me chamar a atenção, essa mesma fadiga em pessoas que não foram para a UTI, não foram internadas e que me ligam falando, eu estou com muita dificuldade, eu não estou conseguindo retomar. Então, isso que a Fê colocou, mesmo nessas que não precisaram de internação, provavelmente a gente vai precisar ver um sequenciamento da parte cardiopulmonar, para ver o que sobrou disso e o que pode naquele momento em termos de execução de atividade. E com esses pacientes que vocês observaram, existe algum protocolo de retorno? Por exemplo, volta fazendo 50% do volume e uma progressão em 2-3 meses, e aí depois eu começo a aplicar um pouco mais de intensidade. Existe alguma coisa já estabelecida nesse sentido? Porque isso vai ser comum agora para nós, né? Wagner, na verdade, já estabelecido que eu conheça, não. Eu não sei se a Fê conhece, mas nós lá no Centro de Reabilitação, por exemplo, do hospital que eu trabalho, nós temos um protocolo específico, dependendo, de novo, de como é que foi a doença nesse indivíduo. E para atleta, é muito isso que eu tenho conversado com esses que me procuram e que estão se recuperando da Covid. No mínimo esses 50% eu tenho falado para eles, e uma observação a cada 24, 48 horas. Como o treino que ele fez 50% a menos, ele teve essa resposta. Se essa resposta foi ruim, a gente vai ter que dar um passo atrás. Então a gente vai ter que ir balizando de acordo com o que é a recuperação dele com o que a gente deu. Algo que eu tenho pedido também é para eles começarem um pouco com a questão do fortalecimento, para a gente fazer alguns treinos funcionais de fortalecimento também com baixa carga, para a gente ver a resposta muscular. Então, é conhecimento de dia a dia, que eu conheço, não tem nenhum guideline ainda, mas a gente está usando o que a gente conhece de fisiologia do exercício associado a doenças virais. Fê, você está fazendo de alguma outra forma? É isso mesmo. Acho que a Luciana tem uma experiência de paciente, como ela está no hospital, tem experiência até de pacientes mais graves do que eu, mas esses pacientes que eu tenho visto, que eu tenho recomendado, também não li, isso não tem ainda protocolo estabelecido na literatura, mas é isso,
Eu peço para o atleta voltar para a fase de base de treinamento, porque eles saem muito fadigados. Isso depois de fazer um ecocardiograma e checar as enzimas musculares. Porque quando a Luciana está falando de fadiga, e eu estou falando de fadiga, a fadiga que a gente fala é uma fadiga difusa, muscular, é aquela sensação de que está exausto, mas não necessariamente a pessoa tenha desenvolvido doença cardíaca. Uma minoria de pacientes, né, Luciana, até vai desenvolver uma miocardite, vai desenvolver arritmia, por isso também o monitoramento cardíaco. Mas mesmo sem ter desenvolvido doença cardíaca, vai haver esse grau de fadiga, tá? Então, um outro ponto que eu gostaria de colocar no pós-Covid do atleta é que todo mundo volta seco para treinar. Quem pegou e quem não pegou. E eu já vi relatos de outros países, se não me engano na Inglaterra e na Austrália. Desculpa, Fê, seco em qual sentido? Porque seco pode ser extremamente magro, que eu já vi, seco pode ser com muita vontade de treinar. Muita vontade de treinar. Ele que tá com dificuldade de respirar. Seco, maluco para treinar. Seco maluco nem eu, assim, sequinho, é isso? Seco, maluco para treinar. E o que acontece? Dentro de casa ou com treino, às vezes a gente descondiciona do ponto de vista de locomotor. Há um risco de aumento de lesões esportivas pós situações de quarentena ou de situações de infecção ou alguma outra doença que a gente fique muito tempo parado. Então, essa retomada também tem que ser vista nesse sentido. Por isso é importante esse ponto que a Lu colocou sobre fazer uma recuperação com treino de força, um treino funcional, para melhorar a musculatura, não sobrecarregar tendão na hora de voltar a treinar. O Wagner, em 2003, 2002 mais ou menos, teve uma epidemia de SARS que foi causada por um outro tipo de coronavírus, né? E você sabe que alguns estudos longitudinais mostraram que esses pacientes, até um ano depois, tinham queixas, tanto físicas quanto emocionais. E as emocionais, um ano depois, chamaram muito atenção por conta de isolamento, de estigmatização social e uma série de coisas que são muito parecidas com o que a gente está vivendo. Mas uma de outra, depois de 6 meses, a fadiga e alterações também de difusão pulmonar. Então, por isso que é muito importante a gente saber como foi a doença que esse indivíduo teve, seja atleta ou não, para a gente poder saber o que a gente vai permitir. Mas fato é, como eu disse da minha preocupação anterior, do que a gente conhece de outras doenças, é que são doenças muito parecidas, em que os desfechos são longos, e isso preocupa muito a gente. A difusão pulmonar é a troca de gases? Como se tivesse uma retenção de CO2, como se ele não conseguisse ter uma difusão de gases satisfatória. É mais ou menos isso, e retenção de CO2. Essa difusão de CO2 dele não é adequada. Serginho, eu tô vendo você extremamente quieto, o Beto extremamente quieto, quero saber de vocês. Serginho, ele queria fazer alguma pergunta, eu acho. Eu tava dando uma olhada aqui, dei uma pesquisada em alguns casos, e o grande problema mesmo, parece, que é o fato da gente não saber exatamente o que acontece. Eu procurei algumas pesquisas aqui de sequelas e tal, a maioria delas ainda não tem um número significativo, né, para poder dizer se vai haver sequelas ou não, né. Então eu vi aqui de queda de 20% a 30% de capacidade pulmonar, de fibrose pulmonar, mas muitas pesquisas feitas na China, né, que é onde começou, mas ainda não tem uma coisa específica com atletas, né? Então, assim, mas aí pelo que eu conversei, eu tive alguns amigos que tiveram o Covid, né, que pegaram, e eles relatam que realmente tem um amigo meu que já se curou faz tempo, tal, ficou ruim, mas ele falou que ainda tem bastante dificuldade, mesmo 60 dias depois, aí ele ainda sente muito cansaço, mesmo, sabe, vai passear com os filhos na rua, ainda sente um cansaço, né? Então acho que é uma coisa da gente se preocupar. E tem uma lista grande de atletas aí, né, que já pegaram. Eu levantei aí também, tem muito jogador de futebol, o Paulo Dybala, né, o Kevin Durant, um jogador de basquete da NBA, pegou também. Então acho que é uma coisa que a gente tem que ficar atento, até pelo que todo mundo falou no começo aí, né. Uma coisa que eu queria comentar é que eu continuo saindo para correr de manhã cedo. Eu sempre uso a máscara aqui dentro do condomínio, na rua eu não consigo utilizar, não consigo correr de máscara.
mas acabei descobrindo novos percursos, né? Eu corro em locais totalmente que eu nunca tinha corrido antes, e que nunca vejo ninguém correndo, para evitar a rua aqui do Parque Vila Lobos, que é onde fica todo mundo. Domingo, como o Wagner falou, parece que é domingo no parque mesmo, porque fica lotado de gente, muita gente, famílias inteiras, amigos. E aí uma outra recomendação que eu fiz, até falei com alguns amigos e tal, é da vontade que a gente tem de sair para pedalar no fim de semana na estrada. A estrada tá vazia, né? Dá vontade de pedalar. Mas eu acho que nesse momento, pedalar é o mais complicado, porque se você sofre um acidente aí, mesmo sozinho, né? Você vai ocupar um leito de UTI, vai ocupar um leito de hospital que hoje não poderia ser ocupado. Então, só para voltar um pouco na civilidade. Mas eu acho que ainda a gente vai ter que aprender muito ainda. Acho que mesmo tudo que, como a Fernanda falou no começo, tudo que a gente pode estar falando hoje aqui pode estar errado daqui 10 dias, né? Então, eu acho que é ir e principalmente hoje acreditar nos especialistas e na ciência, que é tudo que a gente tem tentado desacreditar nos últimos tempos, né? Acho que esse que é o ponto principal. Bacana, bacana. Serginho, você tinha uma pergunta? Minha pergunta eu acho que já foi respondida, que a minha dúvida era, depois da cura, a pessoa que teve o Covid, as sequelas que poderiam ter eventualmente para essa pessoa na questão cardiovascular, mas acho que a gente já falou bastante disso, né? E o principal além dessas sequelas, é a volta, como retomar os treinos também que vocês já falaram. Acho que está independente de não ter um protocolo específico, né, e como a Fernanda e a Luciana falaram, né, tem que ser analisado conforme a gravidade, conforme pessoa a pessoa, né, eu acho que ficou bem claro que no final o que fica aqui é que tem que voltar com calma, né? Tem que voltar aos poucos, tem que deletar um pouco da performance ou do preparo que você teria antes, né, de ter passado por essa Covid para retomar de uma forma mais moderada e aos poucos retomar a tua forma física. É isso que eu entendi. Bom, eu tenho algumas outras dúvidas. Eu queria saber o seguinte, a Lu chegou a falar sobre o prejuízo muscular. Eu quero saber o seguinte, eu tenho já observado alguma alteração muscular além da inatividade física, ou seja, eu tenho esse prejuízo de força relacionado à Covid-19 que não esteja relacionado à inatividade física? Wagner, essa é uma questão, de novo, que volta depende de que nível de doença você teve, né? Quando nós fazemos do paciente que fica internado, nós fazemos toda uma avaliação de força muscular. Então, o tempo de UTI pode impactar em força muscular. Mas, de novo, eu vou chamar a atenção. Isso tem nos surpreendido. Fora aqueles pacientes que ficam realmente com uso de medicações que a gente paralisa, que são os curares, né? Ele fica curarizado para quando ele fica na ventilação mecânica ou um tempo muito prolongado de sedação. Fora esses pacientes, os outros nós não temos visto tanto a questão de força muscular, mas a fadiga é impressionante. Então, assim, não que não possa ter, tá? Tem alguns casos, por exemplo, de pacientes e de indivíduos que saem com dor neuropática. Isso é vírus? Isso é o tempo do imobilismo? Isso é alguma complicação de medicação? Fica um mix que depois a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial. Mas chama a atenção muito mais fadiga, parecendo que realmente ele tem uma intolerância à manutenção do esforço do que propriamente a força. Mas sim, nesses que ficam internados, a força pode ser prejudicada, mas não tanto quanto a fadiga. É o que eu tenho visto, tá? Isso pode ser que seja diferente para algumas outras pessoas. E nos pacientes, nos indivíduos que não chegam a ser internados, eu não tenho visto isso como queixa. Fê, você tem visto uma diminuição de força muscular ou mais fadiga? Força não. Inclusive eu tenho monitorado as enzimas cardíacas, porque as enzimas musculares, desculpa, porque muitas viroses dão miosite, que é inflamação muscular. Eu ainda não vi nenhum caso, mas é desproporcional a fadiga. E existe assim até um desânimo, uma perda de vontade de voltar a fazer exercício. Parece algo central, né? Parece central. Parece que é central. E quais avaliações
físicas que eu devo, nesse meu retorno pós-Covid? Quais seriam as avaliações físicas que são extremamente importantes, não só pós-Covid, mas em todo o ciclo de um atleta ou de um esportista, eu deveria realizar antes do meu retorno? Olha, Wagner, o que a gente tem visto na literatura, os alemães, os americanos, eles já estão recomendando fazer o que ainda não está liberado no Brasil, que é uma ergospirometria. A gente está com uma recomendação de não fazer o teste ergospirométrico nesse momento para mitigar risco de infecção, mas em algum momento, quero até ouvir o que a Lu acha também, é importante que pelo menos uma prova de função pulmonar e um teste ergospirométrico de esforço seja feito como base, porque se o técnico vai utilizar o referencial de condicionamento físico que esse atleta tinha antes de adoecer, não é mais essa referência atual. Alguns lugares já estão fazendo teste cardiopulmonar para paciente pós-Covid. O ideal é que pelo menos 30 dias após esse paciente já tenha um PCR negativo, né? Mas, pelo menos, na verdade, por exemplo, para reabilitação nós exigimos 2 PCRs negativos e teste cardiopulmonar em alguns lugares, tanto em São Paulo como em outros lugares, eu já andei pesquisando, tem, até pela necessidade que eu tive de ter que pedir para quem teve a Covid e veio para mim com essa queixa. Eu não estou conseguindo, parece que eu perdi toda a minha capacidade, eu estou ficando muito ofegante ao esforço. Então esse, com certeza, é um exame que vai precisar ser feito. A prova de função pulmonar, pré-pós-broncodilatador, é algo que pode ajudar para a gente ver essa questão realmente mais da função do pulmão, mas que associada ao cardiopulmonar, ao ergospirométrico, ela já pode também ser uma que você escolhe, faz um ou outro, ou faz em associação, dependendo do lugar que você faça, isso é possível. Lembrando que a prova de função pulmonar também libera aerosóis, então também não são todos os lugares que estão fazendo. Em relação a ecocardiograma, ressonância, de novo, voltamos para aquilo, depende de se esse atleta teve, como foi esse nível, mas em sendo atleta, talvez, se ele teve, eu acho que ele vai acabar tendo que fazer e as recomendações estão indo para essa linha. Porque realmente é uma doença nova, uma doença diferente que a gente não pode arriscar, porque quando a gente fala está liberado, é liberado. Então, a gente precisa liberar com segurança. E o atleta que teve Covid-19 e não apresentou sinais graves, mesmo assim ele pode ter alguma complicação cardiovascular que prejudique a performance? Então, nesse que não foi grave, eu volto para a história da fadiga, é o que eu tenho visto, pacientes atletas que não tiveram que internar. Eu estou monitorando online e fez uma série de exames porque não estava se sentindo bem, a queixa prioritária, estou inapetente, estou sem vontade, não estou conseguindo. Aí insistiu, falei, ok, faz 30 minutos. Ao fazer 30 minutos, se sentiu mal e ele mesmo não quis mais fazer. Então, assim, de novo, é um aprendizado que a gente está tendo com eles também, porque já se passavam mais de 3 semanas. Então, Wagner, assim, as 2 primeiras semanas, com certeza, esse atleta não vai poder fazer nada. Depois das 2 semanas, vai ser muito dependente de como ele está de sintomas. E aí eu acredito que exames, como a gente vinha falando, teste cardiopulmonar, e esses outros, pelo menos a partir de 30 dias. E se ele já está sintomático. Para ele voltar, ele precisa estar a pelo menos 72 horas sem sintoma nenhum. Essa é a recomendação para esse mais leve que você está falando. Pelo menos 72 horas sem sintomas. Eu achava que eram 7 dias sem sintomas, então a partir do momento que você contraiu, já está curado, que seria mais 1 semana pelo menos sem nenhuma atividade física, então são 72 horas. Mas se esse atleta não teve, foi algo muito leve e ele já passou da fase sintomática, tá? Porque lembra que essa fase sintomática dura aí esses 7, 10 dias, são entre 8 e 12 dias, a gente fica muito preocupado. Então eu tô contando já a partir dessa fase que ele passou inicial. Até porque se ele teve contato, ele tem que ficar isolado 14 dias. Então se ele for fazer alguma coisa, ele vai fazer indoor. Então eu tô falando desses assintomáticos, sem nenhum tipo
de sintoma, mas eu não posso também sugerir que ele faça um treinamento de alta intensidade. Por quê? Porque se ele está no ciclo de um processo infeccioso e ele faz algo de alta intensidade, a imunidade dele pode cair e aí ele piorar algo que poderia ser leve e se tornar algo mais sério. Perfeito, perfeito. E quando eu sei que eu estou totalmente curado, meninas? É uma pergunta boa, porque se essa sensação de fadiga, ela continua, né? Então, o que determina que eu tô totalmente curado, 100% aí? Acho que tem um marcador bem objetivo, que é o PCR negativo. Acho que esse se tiver condição e puder fazer, inclusive algumas equipes profissionais que optaram por treinar juntos, tipo equipes de ciclismo, estão fazendo PCRs constantes na equipe. As equipes ficam em quarentena, treinando e fazem esse controle. Mas eu acho que é a sensação de estou com vontade de treinar novamente e não estou sentindo mais nada, tá? Eu acho que esse é um critério. Né, eu acho que é aí que entra muito as 72 horas, inclusive, né? De você já estar 3 dias se sentindo bem. Porque, de novo, às vezes eu posso começar a ter uma percepção de melhora, mas se eu faço um treino e esse treino faz com que caia a minha imunidade, eu posso depois piorar algo que já estava melhorando. A PCR negativa, ela te diz que você não está mais com o vírus e não está passando ele para ninguém, e a sorologia, que é o que a gente ouve falando, IgG, IgM, o IgG é quando eu já criei anticorpos para a doença. De novo, é uma doença nova, com mais perguntas do que respostas. Nós ainda não sabemos, eu tenho IgG, eu estou imune para a minha vida inteira? Não sabemos. Até é interessante porque nós temos nos deparado com pessoas que ficam até 20, 30 dias depois de terem a doença ainda com PCR positivo. E a gente fala, bom, isso é só fragmento do RNA viral que está ali, isso é contagiante, isso não é. De novo, isso ainda é uma interrogação, acredita-se que não seja mais contagiante, mas, por segurança, a gente pede para essas pessoas que têm o PCR positivo não entrarem ainda em contato com outras pessoas. Então é uma incerteza ainda após eu ter me curado, vamos dizer assim. Eu tenho um período de latência aí que eu posso estar transmitindo para outras pessoas, ou seja, eu tive a Covid, esperei os 14 dias, eu ainda, depois de um período, é possível que eu ainda possa contaminar outras pessoas num treino coletivo ou na convivência com os meus parentes, enfim. Wagner, sim, a gente ainda não tem essa resposta 100%. Existem linhas que liberam depois de 14 dias como se você já pudesse voltar. Outros são mais criteriosos e preferem ver de novo essa PCR. Só que isso custa dinheiro, né? Isso tem um valor alto, então a gente ainda está aprendendo. Muitos acreditam que depois desses 14 dias, de novo, isso não seria mais um PCR verdadeiramente positivo. Outros não, acham que você deve se resguardar e aguardar um pouco mais. O problema é esse aqui, pessoas que ficam às vezes internadas, que nós colhemos novamente, elas já passaram mais de 20, 25 dias e ainda estão com PCR positivo, algo que a gente não esperava encontrar. Talvez essa seja uma tendência dos pacientes com doença mais grave, mais tempo internado, né, Luciana? Pode ser, Fê. Então, isso é algo que, infelizmente, a gente não tem 100% de resposta, mas o que eu posso falar é que muitas recomendações são, depois de 14 dias, você já poderia estar seguro que você não estaria mais transmitindo, mas tem lugares que não estão agindo dessa forma. Então, continue usando a máscara, continue fazendo Por isso que o que a Érica colocou lá no início, eu já peguei, já estou livre, passou os 14 dias, a gente ainda não tem essa certeza toda, se você não colheu de novo essa sua PCR. Então, aí aquele período de afastamento, né, pós, fica ainda mais importante, né, mesmo depois de você já estar se sentindo zerado dos sintomas, se é que teve algum. Fundamental. Mas, de novo, a gente também tem que ter cuidado com uma coisa que eu falei de outras epidemias que a gente conheceu, que também pelo corona.
que é pelo coronavírus, que é a questão da estigmatização social. Eu, infelizmente, também tenho visto isso me preocupa, porque não é porque a pessoa teve que ela é uma pessoa que ela põe o outro em risco. Se ela toma os cuidados e ela já passou pelo processo e ela tem uma PCR negativa, essa pessoa precisa da nossa ajuda para se recuperar. E eu sinto que tem gente que fica um pouco com medo, e a gente também não pode gerar esse medo, porque senão a gente acaba não ajudando quem vai mais precisar nesse momento de recuperação. Isso é verdade. Eu tive depoimentos de pacientes meus que se sentiram constrangidos por terem a doença. É surreal isso, né? Pensar numa coisa dessa. Eu gostaria de colocar uma questão aí sobre a máscara, de novo, que a Érica comentou no começo, a necessidade ainda de, mesmo que você esteja curada, eu não preciso mais usar máscara, é um efeito manada. Ou seja, se eu não estou usando a máscara, você não está vestindo uma jersey, uma camiseta que diz assim, IgG positivo. Não, se um vê que você está sem máscara, o outro, o fulano está sem máscara, eu também não vou ficar com máscara, e assim vai. E então, assim, acho que a máscara agora faz parte da nossa etiqueta. E uma coisa que eu tenho testado são até máscaras diferentes para fazer exercício, esporte, para ver qual que se adequa melhor. Primeiro, a gente sabe que ela é importante principalmente para treinos mais longos, que, aliás, a gente não deve fazer agora nesse momento para não baixar a imunidade, mas, assim, muitas vezes a máscara vai ter que ser trocada durante o treino, tá? E eu percebi também que as máscaras que têm uma frente mais folgada, com um maior vão de respiração, elas são melhores, elas afogam menos a pessoa durante o uso. E o que vocês acham daqueles protetores de pescoço que se usa no inverno e ninguém falava de que aquilo incomodava as pescoceiras, um material mais poroso, que permite com facilidade a troca, que essa é uma queixa, uma preocupação que eles têm, eu vou ficar retendo gás carbônico, eu vou ficar CO2, isso vai... Isso é uma das coisas mais engraçadas que eu escutei até hoje, mas tudo eu tô pensando que o atleta vai com escafandro correr na rua, alguma coisa nesse sentido, porque... E hoje eu vi uma pessoa vindo para cá, interessante, um senhor com bicicleta, eu acho que a gente vai começar a achar maneiras, né? Ele estava com uma máscara, que era uma máscara, mas que na verdade ela era longa, ela se alongava, como se fosse um paninho cobrindo até mais ou menos embaixo do queixo dele, mas sem prender aqui embaixo. Eu falei, nossa, ele adaptou a máscara, será que isso... Fiquei pensando, será que resolve? Será que ajuda mais? Porque daí ele ventila ali, respira e não fica com a sensação de que está preso embaixo. Eu não sei, a gente vai achar maneiras, né? E é isso, de novo, o pessoal do Sul que treina no inverno está super acostumado a treinar com as pescoceiras e não vejo ninguém reclamando. É uma questão de adaptação que neste momento a gente vai precisar ter. É hábito. Meninas, vocês falaram sobre sistema imune e treinos longos. A gente sabe que o treino longo, por si só, ele tem aí um risco. Se eu tenho um atleta bem controlado em termos de carga, que já tem altos volumes, como que eu posso falar que aquilo é um volume alto para ele a ponto de colocá-lo em risco? Eu tenho uma dúvida porque existe, treino intenso, não treino intenso, treina mais longo, treina mais leve. E aí a discussão, ela deve ser muito pessoal. Bom, que atleta que eu tenho na mão? Será que eu conheço esse meu atleta? Se eu conheço realmente esse meu atleta, eu sei exatamente o que pode ser mais longo para ele ou o que pode ser mais intenso para ele. E aí fica uma discussão meio maluca, né? E será que eu só coloco o meu atleta para rodar em Z1, Z2, por exemplo, em treinos não maiores que 1 hora? Eu queria saber qual a opinião de vocês. Essa é uma colocação super importante, eu também tenho visto discussões sobre isso, porque antes se falava nessa regra geral do treino muito intenso e muito longo, ponto, genérico. Mas para um atleta profissional, um treino intenso e um treino longo é uma coisa totalmente diferente de um atleta amador. Eu acho que a regra de ouro é a mudança abrupta no volume e intensidade. E isso faz um shift, dá uma girada no sistema imunológico e pode dar uma queda abrupta, entendeu? Mas muitas vezes um treino de 3 horas para um ciclista é nada para um ciclista profissional. Então, enquanto que para uma pessoa que normalmente está fazendo uma média aí de 1 hora, 1 hora e meia por dia, se ele vai no final de semana e faz 3 horas, isso pode dar uma queda na imunidade dele. Então, acho que
avaliar, Wagner, o basal daquele atleta mesmo. E eu acho que também, né, Wagner, o acúmulo, né? Vamos colocar aqui, eu tenho uma prova de maratona, eu fui fazendo os meus treinos progressivos e depois da prova, quantos você vê que caem a imunidade e que acabam caindo e tendo algum processo infeccioso pós a prova? Por quê? Né? É o acúmulo junto com aquela intensidade maior que se jogou no dia D da prova, né? Então eu acho que é isso, não é só um treino ou outro, é você ver também dentro dessa sua periodização, dessa planilha, o que quer de objetivo para ver se para aquele atleta é ok. E ainda dentro desse tema, por que é comum em provas? Porque tem aglomeração. E aí, de novo, então a aglomeração propicia a transmissão de infecção de vias aéreas superiores. Então, de novo, a gente volta a bater nessa tecla, por mais sociáveis e gregários que nós brasileiros, nós somos, isso vai ter que mudar agora, gente. Infelizmente, nessa fase Covid, não vai dar para ter tanta sociabilização e convívio próximo no esporte. A gente vai ter que arrumar outras ferramentas para lidar com isso. Nossa, é um tema extremamente longo, ainda que realmente, como a Luciana falou, provoca muito mais dúvidas do que realmente a gente tem as respostas de tudo. Mas isso é que eu acho que é o mais interessante. Eu queria, nós falamos aqui da parte muscular, um pouquinho da parte cardiovascular, sistema imune. Desses sistemas, inclusive hormonais e psicológicos, a gente necessita, então, ter um trabalho multidisciplinar. É isso que fica, gente? Eu não tenho dúvida. Geralmente, eu já trabalho com isso no meu dia a dia, que o multidisciplinar é fundamental quando a gente fala tanto de esporte como de reabilitação. Agora, com essa doença, isso vai ficar muito mais ainda presente. Principalmente, até coloco aqui algo que vem me chamando a atenção, né? Quando as pessoas falam da questão da máscara, diminui performance, não diminui, o que é? Eu acho que a cabeça de cada atleta vai ser um diferencial que eu já achava que era, principalmente quando a gente fala de atletas que têm possibilidades de treino muito similares, tem uma genética propícia, eu acho que aquele milésimo, geralmente a cabeça conta, eu acho que agora isso vai ser mais ainda presente no nosso dia a dia. Não sei a impressão da Fernanda. Não, concordo totalmente. Ela vai ser uma abordagem multidisciplinar e ainda puxando o gancho para essa história da performance, a gente vai ter que rever a nossa sede por performance. Até que ponto a performance vai ser tudo, pelo menos nesses próximos meses, ou o foco agora vai ser a manutenção da saúde e de um ótimo condicionamento. Boa. Essa doença está ensinando muita coisa pra gente. Muito, muito mesmo. Meninas, para finalizar, eu queria escutar um pouquinho as dicas de vocês. Se vocês pudessem resumir em 2, 3 dicas que vocês acreditam que sejam essenciais aí para o atleta relacionado à Covid neste momento. Eu acho que eu vou usar minha dica para complementar uma coisa que o Beto falou ali sobre treino e ciclismo, que dá muita vontade de pegar a estrada que está vazia e por aí pedalar. Uma das recomendações dos órgãos de saúde é a gente fazer exercício próximo à nossa casa, evitar grandes deslocamentos, porque muitas vezes nós que somos ciclistas, às vezes a gente vai acabar levando o vírus para comunidades que estão vírus-free e principalmente que não tem tanto recurso hospitalar. E isso às vezes acontece nos deslocamentos de ciclismo, né? Os ciclistas saem em pelotão, param em vendas e bares, etc. Tem que tomar cuidado com isso, porque você pode estar levando, você está bem, saudável, assintomático, mas é um carreador do vírus e pode estar levando doença com a população mais desfavorecida. Vírus free foi boa, Fê. Lu? Criei agora. Bom, indo na onda da Fê, já que ela falou de treinar perto de casa, eu acho que treine perto de casa e mude a rota. Não faça a rota que você está habituado. Então, mudando a rota, é possível que você conheça lugares diferentes e que você acabe não aglomerando. Então, não aglomere, use a máscara no seu dia a dia, que isso é super importante, e aprenda a usá-la. Isso é um ponto que eu quero deixar aqui, porque a gente vê muita gente usando, mas usando errado. Ou então indo muito com a mão na face na hora que está com a máscara. Então, cuidado com isso, porque senão isso também pode te colocar em risco.
E não parem de realizar atividade física, né, pessoal? Que isso é um dos pontos mais importantes aí do que a gente estava falando. Com certeza. Serginho, Beto, querem falar alguma coisa? Eu acho que eles sumiram, eles foram embora, será? Tava muito técnico. Não, hoje foi mais para aprender do que para falar, né? A gente tem que, como eu falei no começo ali, acho que o principal de tudo isso aqui é ouvir os especialistas e a ciência, né? Não, a minha opinião aqui hoje importa pouco, desde que ela seja, se eu não for falar o que eu acho, assim, não tenho que achar nada, quem tem que achar são os especialistas, e acho que eu como a maioria da população, tenho que seguir o que a ciência e os especialistas recomendam, né? Então, como até a doutora Fernanda falou, o pessoal teve que fechar lá em Cabreúva, né, alguns bares, porque o pessoal ia pro fim de semana para lá e ficava lotado de ciclista, e a população da região lá reclamou disso, né, porque os afeta, porque acaba levando vírus para a região. Então, tomar cuidado, se preocupar um pouco com os outros, né, e acreditar que um dia vai ter uma vacina que a gente possa, pelo menos, retomar algumas coisas como eram antigamente, né, e não... Eu acho que exatamente como eram, talvez seja difícil, mas por um lado isso até é bom, né, acho que a gente fazia tanta coisa errada, talvez dê a oportunidade da gente corrigir. Mas no mais era isso aí, acho que aprendi bastante. Hoje falei pouco, mas ouvi muito. Sensacional. Eu também tive uma aula hoje aí, e esse último comentário, acho que da Luciana ou da Fernanda, que sobre o pedal, né? Muitas vezes as pessoas estão fazendo exercício, estão com a máscara, mas quando elas relaxam um pouco e param para tomar alguma coisa, ou entram até mesmo lá em Cabreúva, no bar, elas tiram a máscara e aí dispersam, né, do cuidado. Então, isso é uma coisa interessante que eu não tinha pensado mesmo. Durante o exercício a pessoa está cuidando, mas no momento ali de descontração, de relaxamento, a hora que acabou o exercício, ela esquece, e aí pode dar realmente os maiores problemas. Mas foi uma aula, obrigado aí, foi muito bom. O assunto é extremamente amplo, nós já estamos com quase 1 hora de programa, a gente nunca teve um programa tão longo e não falamos praticamente metade do que a gente precisava falar aqui. Eu queria agradecer Fernanda, Luciana, muito obrigado, vocês foram incríveis mais uma vez, Fernanda. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês. Obrigada, Wagner, foi ótimo, e vamos em frente que isso tudo vai passar e a gente vai voltar. Não, com certeza, e vamos voltar aqui, eu quero as duas aqui de novo, tá? Pelo amor de Deus, a gente tem muita coisa pra falar. Eu, das minhas 108 perguntas, eu só consegui fazer umas 4. Não, ele tá puto aqui que não conseguiu perguntar metade do que ele queria. Pessoal, sigam a gente lá nas redes sociais, @Café com Tri. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, seja no Spotify, seja no Apple ou qualquer aplicativo que vocês usam. E sigam também as nossas doutoras maravilhosas, doutora Fernanda Lima, Clínica Move, e a doutora Luciana. Clínica Move. Valeu, pessoal, até mais. Café com Tri, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente.